Olá, boa noite. Tragédia em Brumadinho completa 6 meses. Cresce a geração de empregos em Minas Gerais. Presidente da República também é alvo de hackers. Hoje vamos falar sobre a importância dos museus para a preservação da cultura, história e memória das cidades e das pessoas. Como hoje também é sexta-feira, tem a nossa agenda cultural. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. O desastre da Vale em Brumadinho completou 6 meses ontem. A saudade e o sentimento de impunidade acompanham parentes e moradores da região. Durante todo o dia, houve manifestações para lembrar os mortos e desaparecidos. Logo na entrada da cidade, familiares das vítimas se reuniram em um ato ecumênico. Neste mural, fotos de todas as vítimas, espaço também para aqueles que ainda não foram encontrados, como é o caso do Luciano, de 40 anos, filho do seu Adair. Além do filho, seu Adair também perdeu o genro e 2 sobrinhos. Acordei de madrugada, não dormi mais, e hoje faz 6 meses, a dor de hoje já apertou mais que os outros dias. E para marcar os 6 meses do desastre, foram programados diversos atos aqui em Brumadinho, em homenagem às vítimas e para denunciar a impunidade. Além das homenagens, como a do minuto de silêncio ao 12h28, a hora exata do rompimento da barragem, os familiares protestaram. A gente está esperando com que esse Brasil acorde e que a gente possa ver essa justiça acontecer. Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal, o Brasil terminou o primeiro semestre de 2019 com um saldo de aproximadamente 408 mil vagas formais. Minas Gerais teve o segundo melhor resultado do país na geração de empregos em junho. Foram abertas 11 mil vagas de emprego no estado no último mês. Só no mês de junho foram 48 mil vagas com carteira assinada, o melhor resultado nos últimos 5 anos. Os setores que mais contrataram foram serviços, agropecuária e construção civil. Por região, o melhor resultado ficou com a Sudeste, seguida da Centro-Oeste. No primeiro semestre, segundo dados do governo federal, apenas a região Nordeste teve o saldo negativo na criação de postos de trabalho. Temos hoje 13 milhões e meio de desempregados. Então 400 mil empregos é um dado para se comemorar, com certeza. É um bom dado, mas ele é muito insuficiente para que possa-se imaginar haver uma retomada da economia a partir disso. A gente vai comemorar esse dado como o emprego está crescendo quando tiver 3, 4 meses de um crescimento da mesma grandeza. Agora falando sobre a investigação da Polícia Federal sobre a atuação dos hackers detidos neste início de semana. Entre as autoridades que tiveram o celular invadido estão o presidente Jair Bolsonaro, ministros do Supremo Tribunal Federal e Supremo Tribunal de Justiça, além de presidentes do Senado e da Câmara. Os 4 presos já prestaram depoimento e não foram divulgados, porque o caso ainda corre em sigilo na Justiça. Veja. Hoje o Ministério da Justiça divulgou nota confirmando que o celular do presidente da República também teria sido alvo de ataques dos hackers presos na terça-feira. Por questão de segurança nacional, o fato foi comunicado ao presidente da República. Hoje, em uma rede social, o ministro Sérgio Moro destacou que as cerca de 1.000 pessoas que tiveram os celulares invadidos pelo grupo serão identificadas e informadas pela Polícia Federal e pelo Ministério da Justiça. Na lista das possíveis vítimas dos ataques dos hackers estão os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge.
Segundo o jornal Folha de São Paulo, um dos presos, Walter Delgatti Neto, teria confessado que repassou ao site The Intercept Brasil as conversas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. O contato com o site teria sido feito de forma anônima pelo aplicativo de conversas Telegram e só aconteceu depois da interceptação dos dados. Ele teria negado que recebeu dinheiro em troca das informações. O jornalista Glenn Greenwald, fundador do site, divulgou uma nota em que não confirma que a pessoa acusada pela Polícia Federal é de fato a sua fonte. Walter Delgatti Neto, filiado ao Democratas, teria justificado o vazamento por insatisfação com a condução da Operação Lava Jato. Agora veja a análise com pontos de vista diferentes de dois advogados sobre o uso jurídico dos diálogos apreendidos nos equipamentos dos hackers. Se for realmente verdadeiras essas mensagens, parece que são, né, a defesa ela vai poder usar essas mensagens para tentar anular esse processo por suspeição do juiz, dizendo, olha, o juiz ele de alguma forma orientou o Ministério Público, que é uma parte no processo penal. O Ministério Público é parte, ele não está atuando em favor do interesse público, ele está atuando como parte, assim como a defesa é outra parte. Na minha opinião, todos esses processos em que houve, julgados pelo juiz Sérgio Moro, e que houve uma orientação para o Ministério Público, eles devem ser anulados sim. Primeiro, seria preciso haver uma confirmação da autenticidade desses conteúdos. E nesses casos, mesmo a prova sendo ilícita, eu posso utilizar para quem foi injustamente condenado para buscar sua absolvição. Mas eu não poderia usar esta prova para condenar quem quer que seja. A condenação sempre exige provas lícitas. Mudando de assunto, agora o JU de hoje te convida a fazer um passeio pelos museus de Uberlândia. Patrimônio cultural, o Museu Municipal é um desses locais onde podemos conhecer o passado da nossa história e da nossa gente, além das características da região. Confira na reportagem de Eloir Weichard com imagens de Raimundo Nascimento. O passado faz parte da nossa identidade e a história é o caminho que trilhamos para reconhecer quem somos. Patrimônio cultural e de memória, o Museu Municipal de Uberlândia fica no centro da cidade. Conhecer o Museu Municipal é conhecer a história da cidade através dos objetos. Esses objetos são do acervo e cada um conta para o visitante como as pessoas viviam desde a formação da cidade. Então, conhecendo o museu, também conhece a história da cidade. E com isso você pode entender como que as pessoas se relacionavam, qual era a produção, como viviam, tá? E esses objetos, eles passam desde a fazenda, a cozinha, a casa. Então, você vai acompanhando, né, as pessoas nos seus relacionamentos sociais. No ano passado foram quase 10 mil visitantes que conferiram as exposições. Até a metade deste ano, o número chegou por volta de 5 mil. A diretora do museu explica como são as visitas. Nós temos projetos que trabalham para o público, né, atraindo esse público. Então, nós temos oficinas e nós temos também um projeto durante o ano letivo, que é o atendimento às escolas. E elas vêm na parte da manhã e na parte de tarde e fazem um acompanhamento com essa história da cidade. E nós temos uma mala, é o projeto de Mala e Cuia. Os objetos do museu vão até a escola e o professor pode trabalhar através dos objetos, das fichas, dos jogos, mais próximo do aluno essa história. Também temos um projeto que trabalha o museu visitando um outro espaço. Então, outra exposição é montada num outro espaço. Agora estamos no Teatro Municipal e também com um tema, e a gente desenvolve para que um outro público que não, por acaso não tenha vindo aqui, se sinta estimulado também a visitar o museu. É uma boa oportunidade para aprender sobre história. Afinal, o que seria de nós sem as lembranças e memórias? E você, já visitou o Museu Municipal? Foi mais ou menos em 2006 que eu estive lá e estava olhando, quer dizer, na época, o que estava exposto lá, o material exposto era o material da casa do garimpeiro. Como era feito o garimpo, como era formado o garimpo, as ferramentas que eles utilizavam, as bateias que eles utilizavam,
para extrair, no caso, diamante, no caso aqui da região. Visitei, achei muito importante o trabalho, né, feito pelo pessoal daqui, que resgatar a história, deixar guardado para as gerações futuras, tudo aquilo, né, que foi passado no passado, que as lutas, né, enfrentadas pelas pessoas que chegaram aqui em primeiro lugar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5h30 da tarde. Além disso, o museu desenvolve atividades com escolas e também leva as exposições para outros lugares, como o Teatro Municipal. Agora estamos no Teatro Municipal e também com um tema, e a gente desenvolve para que um outro público que não, por acaso não tenha vindo aqui, se sinta estimulado também a visitar o museu. Hoje, para falar então sobre a valorização desse patrimônio material e imaterial, a riqueza dos nossos museus, recebemos aqui o professor Douglas Riff, que é professor da UF e curador também do Museu de Biodiversidade do Cerrado. Boa noite, viu, Douglas? Boa noite. Olha só, estávamos falando, até assistindo a reportagem, que quando viajamos para outras cidades, outros estados, geralmente sempre deixamos uma parte do tempo da viagem para visitar os museus, as igrejas. E por que não acontece isso com a nossa cidade, hein, professor Douglas? Será que os uberlandenses conhecem, já visitaram todos os museus de Uberlândia? É uma boa pergunta. Bom, pessoalmente eu acredito que nós tendemos a valorizar muito aquilo que está no local onde estamos visitando, porque nós temos um pouco tempo para visitar, não moramos lá, então a gente precisa aproveitar ao máximo. Na nossa cidade, a gente sempre pode deixar para amanhã. É verdade. Mas muitas vezes esse amanhã nunca chega e as pessoas vivem anos, décadas numa cidade sem conhecer o que ela tem de melhor. E a cidade de Uberlândia, ela conta com uma série de equipamentos museais muito interessantes, além do Museu Municipal, que foi mostrado na reportagem. A Universidade Federal de Uberlândia é a maior detentora dos museus existentes na cidade. São 5 museus vinculados a diferentes temas, campos do saber, e muitos não conhecem, infelizmente essa é a verdade. Recentemente houve uma pesquisa da Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura sobre como a comunidade universitária conhece seus museus, se ela os conhece, e o resultado é que muito pouca gente conhece, apesar deles estarem muitas vezes aqui ao lado onde as pessoas têm aula, dentro do próprio campus, ou num parque bonito na cidade, mas muito acessível. Então, eu reforço aqui o convite para que todos conheçamos, são atividades agradáveis, especializadas em família, são atividades saudáveis, enriquecedoras e gratuitas. Com certeza, e vale a pena assim, refletirmos sobre a importância dos museus na preservação da nossa história, da memória, né, das cidades de um povo. E no nosso país tivemos, infelizmente, episódios muito tristes, e gostaria que você fizesse esse resgate para que nós pudéssemos fazer uma reflexão sobre essa questão, né, da valorização dos museus nacionais. Certo. Em muitos países, os museus são verdadeiras joias para a sua cidade, para o seu povo. Isso também é verdade para o Brasil. Infelizmente, isso não é reconhecido por muita gente. A importância dos museus, a importância dos seus acervos, da sua atuação na divulgação e produção de conhecimento é incontestável. O que é contestável, que a gente pode discutir, é o reconhecimento disso por parte de um povo. E do poder público do também, poder né? Público, bem lembrado. Ter verbas específicas para a manutenção e preservação. Do poder público, eu também chamaria a atenção dos empresários, da iniciativa privada. Porque a associação de uma marca, seja de um governo, seja de uma empresa, a um museu, certamente é uma valorização muito barata e com um retorno muito grande, porque os museus são locais de frequência de muitas pessoas. E de um público que procura um museu é claramente um público esclarecido ou com a intenção de se esclarecer. Então, essa valorização ela é muito nítida em muitos países do mundo, em alguns locais do Brasil, mas infelizmente não tanto quanto nós gostaríamos. A riqueza museal brasileira é enorme, condizente com a sua riqueza patrimonial, natural, a sua memória, a sua história. O que aconteceu com o Museu Nacional, né, que chocou o mundo todo, foi algo muito dramático. Dramático. Eu até gostaria de aproveitar e mostrar aqui, esse aqui é o livro que comemora
um aniversário do museu que no ano de 2018 comemorou 200 anos. Isso. Que também são 200 anos de museus no Brasil, dado que o Museu Nacional é o primeiro museu do país. Bom, ainda bem que parte desse acervo ainda conseguiram resgatar, mas a grande... Para a gente ter uma noção, o Museu Nacional não é um museu apenas de importância para a cidade do Rio de Janeiro, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro ou para o país. Esse ainda é um museu de importância mundial, é um museu de nível mundial. O Museu Nacional tinha 20 milhões de espécimes de acervo no seu repositório. Somente uma porcentagem muito pequena, em torno de 1% desse valor, desse número, estava exposto. É claro, itens de destaque, mas muita coisa, infelizmente, foi perdida. Dos 20 milhões, a maior parte estava no Paço de São Cristóvão, o palácio que serviu de morada da família imperial, né? Aqui nasceu Dom Pedro II, Princesa Isabel, etc, etc. Também serviu já na República de sede da primeira constituinte do país e se tornou, este edifício se tornou museu logo depois. O museu já existia em outro local no Rio de Janeiro, no centro da cidade, onde hoje está a Praça da República, o Campo de Santana. Bom, eu sou egresso do Museu Nacional, eu frequento o Museu Nacional desde 2 anos de idade. E eu fiz lá minha graduação, mestrado, doutorado. Então, isso foi uma perda que todos aqueles que gostam de museus sentiram muito, mas aqueles que trabalham lá, ou aqueles que já tiveram uma vivência mais próxima, sentiram profundamente. E para as próximas gerações que não terão a oportunidade de conhecer o maior museu que nós tínhamos, o maior acervo da América Latina. Acervo. Eu, por sorte, durante alguns anos, eu consegui conduzir turmas da minha disciplina de paleontologia para visitar, especialmente esse acervo, mas o museu como um todo. Agora, voltando a falar sobre Uberlândia, o professor Douglas já tinha dito e a gente sabe, né? Os museus da UFO também guardam a memória e oferecem conhecimento de arte, cultura para toda a cidade. A maioria dos museus todos são abertos à população. São sistemas de museus com grandes ações de extensão oferecidas à população. Então confira na reportagem a seguir o que você não pode deixar de conhecer. Veja. No total, a UFO tem 5 museus, que são eles: Museu do Índio, Muna, Dica, Museu de Minerais e Rochas e o de Biodiversidades do Cerrado. Todos funcionam como espaço para divulgação científica de diferentes áreas do conhecimento. O Museu da Biodiversidade do Cerrado é uma unidade especial do Instituto de Biologia que funciona como espaço de divulgação científica socioeducativa e núcleo de pesquisa na área de educação em ciências. Há um acervo didático, com espécies de animais e vegetais representativas do bioma cerrado, em exposição permanente, e um acervo científico de répteis, anfíbios, mamíferos, aves e invertebrados, resultante de pesquisas acadêmicas. Já o Museu Diversão com Ciência e Arte, o DICA, do Instituto de Física, dissemina a cultura científica em um espaço onde ciência, tecnologia e conhecimento são relacionados ao cotidiano de forma contextualizada e divertida. Criado em 1987, o Museu de Minerais e Rochas, vinculado ao Instituto de Geografia, tem exposição permanente de minerais, além de prover material para ensino e pesquisa na área de geologia, recebe visitas da população em geral interessada em entender como a Terra se formou e vem evoluindo ao longo do tempo geológico. Conta com mais de 250 exemplares que provêm tanto de Uberlândia quanto de outras cidades, inclusive de outros países. O Museu do Índio tem como missão colecionar, proteger, interpretar e difundir bens culturais indígenas, buscando diálogo com a comunidade. Foi criado em 1987 e está vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde. O acervo é composto por cerca de 2.500 objetos. O Museu Universitário de Arte, o MUNA, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de História, Teoria Crítica e Museologia da Arte, além de Educação e Arte em Museus. Criado em 1975, é um órgão complementar do Instituto de Artes.
Conta com acervo de obras modernas e contemporâneas. Todos esses espaços estão abertos para visitação, uma maneira de preservar a história e adquirir conhecimento. Olha, vocês viram só a riqueza dos nossos museus aqui da Universidade Federal de Berlândia, né? Então aproveitem, porque todos estão abertos à visitação, não é mesmo, professor? E olha só, nós recebemos uma mensagem da Isabel Camargo na nossa página oficial no Facebook. Ela diz: adoro o MUNA, além das obras que estão expostas aí, bem como os espaços de discussão. É verdade, os museus também abrem para outras atividades, né, que não estão somente as mostras fixas, as mostras eventuais. Então, fala para a gente hoje, professor, no caso do Museu de Biodiversidade do Cerrado, há uma riqueza enorme de acervo e também o público pode utilizar tecnologias, momentos de interatividade. Com certeza. Todos os museus, eles têm cada vez mais buscado se aproximar dos recursos disponíveis que facilitam tanto a divulgação do conhecimento, o aprendizado e especialmente considerando as novas gerações que buscam essa interatividade. E os museus da UF têm se atentado a isso. No museu do qual sou curador, o Museu de Biodiversidade do Cerrado, nós temos alguns monitores, alguns terminais eletrônicos de computador, onde os visitantes podem, em telas interativas, desvendar um pouco mais do acervo, além de outro tipo de interatividade que, digamos assim, não é tão tecnológica, mas é muito rica, às vezes muito mais rica, que são jogos, que são brincadeiras, são atividades lúdicas. O nosso museu ele é especialmente procurado por crianças, por escolares, e essa interatividade também conta como uma estratégia de divulgação. No caso do Museu de Biodiversidade do Cerrado, a gente também pode se valer de uma interatividade com o ambiente de entorno. Afinal, ele está localizado num bonito parque da cidade, o Parque Municipal Vitório Siqueiroli, que é uma unidade de preservação, onde fauna, flora e, enfim, o ambiente se encontram com o próprio museu. O Museu Dica, Diversão com Ciência e Arte, lá no Parque Gávea, também é um museu completamente interativo, ao ar livre. Então, proporcionando não só o aprendizado, mas um aprendizado com diversão, justamente o que se propõe. E no caso aqui do MUNA, né, como disse, tem as mostras paralelas com filmes, palestras, discussões. É um espaço muito rico para pesquisa também. Sim, o Museu do Índio está sempre promovendo cursos. Olha só. São sempre procurados. O último curso sobre a língua tupi-guarani teve vagas esgotadas. Isso, a gente divulgou aqui. Sim. Aliás, está passando nossa programação, está ocorrendo inclusive agora. Agora gente? Mesmo, mais um Aproveitem, podem ir lá fazer a inscrição. Pode pedir que ainda tem alguma vaga para aproveitar. Olha quanto rico, então, os museus, muito bem falado, eles são... A gente pode colocar que os museus são um importante instrumento para a divulgação científica, eles são um intermediário entre a produção técnica e a população, que se enriquecerá com essa produção de uma maneira mediada, condizente com o nível escolar de cada público, condizente com a idade de cada público, enfim. E também os museus são um importante centro de produção do conhecimento. Por trás de cada acervo visto, há muito mais material. Tem muita pesquisa, lá dentro, nas coleções, no repositório. Para ter uma ideia, o Museu de Biodiversidade do Cerrado tem um acervo aí de umas poucas centenas de exemplares expostos. E nós temos 30 mil exemplares na nossa coleção. Exemplares do Cerrado, claro, mas outros também, de outros ambientes, exemplares da Antártica, por exemplo. Nós temos baleia azul, olha que legal. Temos focas, elefantes marinhos, nós temos fósseis, e tudo isso gera pesquisa. Alunos que fazem ali suas monografias, como aqui um exemplinho, alunos que fazem ali suas teses, pesquisadores que nos visitam, pesquisadores inclusive do exterior, que nos buscam para consultar. Porque assim como a biblioteca é um acervo de livros, e um arquivo é um acervo de documentos, o museu também é um acervo de documentos. Um outro tipo de documento. Objetos e exemplares da memória humana e do próprio mundo. Perfeito, professor Douglas. Olha, eu estive já, conheço
alguns desses museus da prefeitura, o museu, o DICA, também o da Biodiversidade do Cerrado. E realmente, gente, assim, tem que ir lá, viver essa experiência. E é para todas as idades, né? Independente da sua formação, tem muita coisa sensorial para você brincar, se divertir, descobrir. Então, é uma grata surpresa para quem vai ao museu, tá? Mas agora, a gente volta a falar sobre isso daqui um pouco. Agora você fica por dentro do clima esse final de semana. Como é que será que esse friozinho continua aqui em Uberlândia e outras cidades? Veja como fica a previsão. Sábado ensolarado aqui em Uberlândia. A temperatura mínima fica 17 graus e a máxima 27. Já em Monte Carmelo, o dia fica mais frio, com mínima prevista de 13 graus. A máxima pode chegar aos 26. Céu aberto em Patos de Minas e temperaturas entre 15 e 25 graus. Em Ituiutaba, a mínima chega a 15 graus e a máxima 31. O sol prevalece. Em Frutal, a previsão é de dia parcialmente nublado. Temperatura mínima 16 graus e máxima de 31. Hoje é dia da Agenda Cultural, então aproveite as dicas que a Ana Luísa Costa separou para você neste fim de semana. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Hoje é sexta-feira, dia de ficar sabendo quais são as dicas culturais que separamos para você. Durante esse fim de semana e no próximo, você pode curtir o Festival Degusta, que acontece no estacionamento do shopping do bairro Tiberi. O evento é aberto para todo o público e, além da praça de alimentação, conta com apresentações musicais de bandas e DJs da região. Lembrando que nas quintas e sextas-feiras as atrações começam às 6 horas da tarde e aos sábados e domingos às 4 horas. E que tal curtir o finalzinho de domingo regado à música? O Espaço Cultural do Mercado vai receber no domingo o Circuito Dandô com Beatriz Farias, a partir das 8 da noite. E tem dica para quem gosta de documentário. A Mostra de Cinema Casa Aberta está na 3ª edição e conta com produções da cidade de Uberlândia. O repórter Júnior Caritel tem mais informações. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Bom, para quem gosta de cinema, nessa semana vai acontecer a 3ª Mostra de Cinema Casa Aberta na Trupe de Truões, que é onde a gente está, mas quem vai falar mais detalhes sobre esse assunto é a Amanda Barbosa, que é coordenadora dessa mostra e que vai explicar pra gente como que vai funcionar. Bom, é a 3ª edição, Amanda, e qual que é o diferencial dessa edição esse ano? Então, esse ano a gente tem aí 10 filmes na programação e uma roda de conversa. E dentro, a diferença é que esse ano, 2 curtas, eles vão passar dentro da roda de conversa, né? Porque as roteiristas, né, as pessoas que fazem parte desse filme estarão aí falando, que é a roda de conversas Olhares Negros. Então, eles vão falar um pouco do filme, um pouco, inclusive, dessa temática, né? Dialogando aí com a comunidade, com quem puder e quiser vir participar da mostra com a gente. Os filmes, com exceção de um único filme que é do domingo à noite, que é o Vagão, ele tem classificação de 18 anos, porém todos os outros filmes da mostra ele está com classificação livre e aberto a toda a comunidade, a família inteira. Tá certo, tá todo mundo convidado, então. Todo mundo convidado, a gente espera ir encher essa casa novamente mais um ano consecutivo. Ok, muito obrigado pelas informações e pela participação. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. E o que será que o pessoal das ruas indicou para você curtir em casa? Dá só uma olhada. Eu gosto da série de La Casa de Papel. Meu, tá imperdível. Sinceramente, tá muito bom. É uma série muito viciante. E nessa outra série, eles tentam roubar um outro banco. Mas a segurança é muito mais reforçada, né? E eles têm trabalho com isso. No caso, alguns dos integrantes morrem. Infelizmente, alguns dos integrantes morrem. Mas é muito boa e eu vou continuar assistindo e eu acho que quem gosta de série, essa é uma série que pra mim é favorita. A série que eu mais acompanhei assim foi Grey's Anatomy, que é de medicina, muito boa, vários casos também que acontecem, muito bom, cara, adoro muito a série, não terminei de assistir ainda, tô quase no finalzinho, mas eu gosto bastante.
e eu quero indicar um livro que chama Do Economês para o Português, desmistificando todos aqueles termos, aquele economês, aquela linguagem super difícil, trazendo para um português cotidiano, da nossa rotina, facilmente compreensível, que eu acho super importante. Por hoje é só, um bom fim de semana e na próxima sexta eu volto com mais Agenda Cultural. Até lá! O JU está quase chegando ao fim. Falamos hoje sobre a importância da valorização dos nossos museus, aqui, locais, estaduais, nacionais. E para encerrar, professor Douglas, conta pra gente, tem novidades vindo por aí? Tem sim. Bom, uma novidade interessante vinculada ao Museu da Biodiversidade do Cerrado é o terceiro simpósio de conservação do Cerrado, que vai acontecer de 31 de agosto a 3 de setembro, lá no Moarama. Procurando no portal de eventos da UF Simpósio Cerrado, você encontra, inscrições estão abertas, palestras, minicursos. E em outubro, de 20 ao 25 de outubro, nós teremos o Congresso Brasileiro de Paleontologia, edição de 60 anos desse evento. Você também é paleontólogo, Sou paleontólogo, né? E é um orgulho muito grande trazermos esse evento esse ano, quando nós comemoramos os 45 anos do primeiro e único fóssil de Uberlândia. Olha só. Que lá no Congresso a gente vai saber mais sobre ele. Ah, eu fiquei curiosa. Ele vai acontecer de 21 a 25 de outubro aqui no Campo Santa Mônica. Temos palestras, atividades diversas, inclusive ligadas à museologia, nosso tema da conversa. Teremos um minicurso sobre curadoria de acervos. E também no portal de eventos, eventos.uf.br/CBP 2019, Congresso Brasileiro de Paleontologia. As inscrições estão abertas para todas as atividades. Convido a todos a apreciarem. Que bacana! Muito obrigada por trazer tantas informações, contribuir tanto com o nosso jornal hoje. E o JU vai ficar de olho, claro, nesses eventos. Nós vamos fazer a cobertura e trazer as informações todas para vocês aqui. O Jornal da UFO termina e muito obrigada sempre pela audiência. Eu conto com vocês a semana que vem. Tenham uma excelente noite e um fim de semana maravilhoso. Tchau!